Meu nome é Auriane Mota, sou enfermeira e proprietária do primeiro consultório de enfermagem em Brasília, Distrito Federal. Eu criei esse canal no YouTube para poder ajudar a galera que, assim como eu, quer empreender na enfermagem. E eu vou contar um pouco da minha história, a história de como tudo começou. Eu nasci em Brasília, aqui no Distrito Federal, mas eu fui criada em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada Arinos. Em Arinos eu passei a minha infância, adolescência, até o início da fase adulta. Meu pai músico, minha mãe professora. Eu fui criada na rua, moleca mesmo, aquela menina que fica correndo na rua com o pé descalço, com os pés no chão. Tive uma infância muito boa. Eu tinha algumas amigas e juntamente com a minha irmã a gente gostava muito de fazer aquela brincadeira que a gente chama de cozinhadinha. Então a gente pegava as panelas velhas, né, das nossas mães, montava no fundo lá do quintal, colocava 2 tijolos, colocava uns gravetos, um pedaço de papel e a gente fazia o nosso arroz. Aquele arroz super gostoso, com gosto de fumaça, sabe? Mas a gente achava aquilo uma maravilha. Então fui criada molecona mesmo, aquela que chegava em casa já no final do dia com o pé de Toddy, como eu digo, com o pé todo sujo. E aos 12 anos eu tive o meu primeiro emprego. O primeiro emprego da minha vida, que foi ser cantora. O meu pai, ele achava que eu tinha talento para música, talento para cantar. E ele perguntou para mim: Auriane, por que você não canta comigo? Ele estava precisando de uma cantora. E como ele sempre dizia que eu era uma pessoa super pra frente, né? Eu comecei a cantar com ele. E eu comecei a cantar na época que existia aqueles showmícios ainda. Era a época de política. E foi bem na época que eu comecei a cantar com ele. E eu cantei com ele durante muitos anos, até quando eu casei. Eu parei de cantar quando eu me casei. E eu sempre viajava muito com meu pai. Já viajei vários estados, a gente já foi em várias cidades, e isso de viajar e me apresentar no palco me tornou uma pessoa muito desinibida. Então eu sempre fui muito desinibida, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar com as pessoas. E esse fato de estar no palco e de me apresentar, eu digo que hoje ele foi o que me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje. Quando eu continuei, eu viajava muito com meu pai, mas durante a semana eu sempre estava lá em Arinos. Eu concluí o meu segundo grau lá em Arinos, e quando eu concluí o meu segundo grau eu ainda estava nessa fase de oba-oba, de curtição, de sair com os amigos. A minha vida ainda não tinha aquela preocupação, né, com o que eu ia fazer da minha vida. Até que chega um momento que você vê que alguns dos seus amigos já tá, né, tomando um rumo e você tá ficando para trás. Você vê que alguns já estudam, já estão fazendo faculdade, você tá ficando para trás. Aí você desperta e vê que você precisa fazer alguma coisa da sua vida. Mas eu não tinha condição de pagar uma faculdade. A faculdade mais próxima ficava mais ou menos 1h30 de ônibus. Então você tinha que pagar a faculdade, você ainda tinha que pagar o ônibus. E a minha família não tinha condição para isso. Apesar dos meus pais sempre ter incentivado meus irmãos e eu a estudar, mas a gente não tinha condição de bancar uma faculdade, né, de bancar os estudos. E eu lembro que uma época eu conheci uma menina que era amiga da colega de trabalho da minha mãe. E nisso eu conversando com ela foi e falou assim pra mim: Auriane, eu faço o curso técnico de enfermagem em Januária, no Instituto Federal. E quando ela falou para mim que fazia o curso técnico em Januária em Minas Gerais, no Instituto Federal, na hora veio na minha cabeça: é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o curso técnico de enfermagem. Aí começou a minha paixão pela enfermagem sem nem saber direito o que era. Mas eu queria fazer alguma coisa. E nisso ela me explicou como que funcionava. Ela falou assim: olha, as provas ela abre no início do ano, né, e no meio do ano tem que fazer a prova para você poder passar e fazer o curso. E assim eu fiquei ansiosa, aguardando a inscrição. Quando abriu a inscrição, eu fiz a minha inscrição, fui lá em Januário e fiz a bendita prova. Passei, graças a Deus.
Passei na prova e quando eu passei nessa prova coincidiu com o divórcio dos meus pais. E a minha família nessa época desestruturou com a separação dos meus pais, deu uma desestruturada familiar. E a minha mãe concordava com que eu fosse para Januária para poder estudar, mas o meu pai não concordava. Mas enfim, eu queria muito ir para Januária e a minha mãe me ajudou com um pouco de dinheiro, meu pai me ajudou com um pouco de dinheiro, pouco que eles tinham. E eu juntei aos meus pertences pessoais e levei 2 panelas, um prato, 3 colheres e um garfo. E um copo, foi o que eu levei. E um colchão. Peguei um ônibus e fui para Januária. Com o dinheiro que meus pais me deram, eu consegui comprar um fogão, um bujão de gás. Foi isso e consegui pagar o aluguel. O aluguel na época era R$60, era um cômodo só mesmo. Um cômodozinho, o banheiro era do lado de fora. Lá, esse local onde eu aluguei, moravam só meninas. Era um local só para estudantes mesmo. E quando eu tinha comida para fazer, eu fazia. Quando eu não tinha comida, né, não tinha o que fazer para comer, eu comia, filava na casa das meninas que moravam lá. Então eu ia lá e sempre perguntava, sobrou um pouquinho de comida, tem um pouquinho de comida. E nisso eu comecei a fazer o curso e comecei a procurar emprego. Eu procurava emprego e não conseguia emprego. E nisso o tempo foi passando, o dinheiro que meus pais tinham me dado já tinha acabado, eu já estava ficando sem dinheiro, estava acabando. E meu pai resolveu sair de Arinos e mudar para Brasília. E papai na época me chamou, me ligou e falou assim, Oriane, minha filha, vem para Brasília. Brasília é a capital do país, aqui é o local onde tudo acontece. E ele me ligava sempre e falava isso pra mim, vem embora, vem ficar com a sua família, a família tem que ficar junta. E de tanto meu pai ligar, e também eu não consegui, né, nenhum emprego, não tem como me sustentar lá, ele me mandou o dinheiro da passagem e eu vim embora pra Brasília. Mas eu vim embora pra Brasília com a condição de que eu ia fazer o curso técnico. Essa era a condição. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu frustrei porque não tinha condição de pagar o curso. E eu, né, pensei assim, vou adiar meu sonho mais uma vez. E adiei. Na verdade, mais uma vez não, adiei o meu sonho pela primeira vez. Adiei o sonho de fazer o curso técnico e comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego em Brasília foi como frentista. Eu trabalhei um tempo como frentista, depois eu fui trabalhar numa concessionária de automóveis como secretária. Depois eu fui trabalhar numa empresa que eles faziam pão. Eles vendiam, né, pães e biscoitos. E eu era a moça do forno. Eu era a moça que ficava no forno e que colocava os pães para assar. E eu sempre me queimava nesse forno. Tanto que eu tenho até hoje as cicatrizes nos braços, que sempre quando eu ia colocar, eu acabava me queimando. E eu fiquei em cada um desses empregos por um tempo. Até que chegou uma época que eu consegui um emprego como atendente de telemarketing. Quando eu consegui arrumar esse emprego de atendente de telemarketing, esse emprego ele me proporcionou um salário um pouco melhor. E esse salário um pouco melhor me permitia pagar o curso técnico de enfermagem. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui atrás do curso técnico em enfermagem. Fui atrás do curso, me matriculei e voltei a fazer o meu curso. Em 2007, eu fiquei grávida e eu ainda não tinha concluído o curso. O curso estava na fase final, né, da parte teórica para a gente poder ir para a parte prática, para a parte do estágio. E eu fiquei grávida e a minha gravidez foi uma gravidez de alto risco. Tanto que o meu filho ele nasceu prematuro. E o meu estágio ele não foi um estágio fácil para mim, justamente por esses motivos. Eu me deslocava de ônibus, né, para ir tanto para o meu trabalho quanto para o meu estágio. E a minha gravidez era gravidez de alto risco, então ele foi um estágio muito difícil, muito sofrido. Eu confesso que por várias vezes eu pensava em desistir, eu pensei em não prosseguir. Mas tinha uma coisinha, uma vozinha assim na minha cabeça que falava, poxa, você batalhou tanto para isso, por que você vai desistir agora? Enfim, eu não desisti do curso e concluí o curso. Quando eu concluí o curso, eu não consegui emprego.
entreguei currículo, nada de emprego. Continuei então trabalhando como atendente de telemarketing. E quando eu concluí o curso, eu virei para meu esposo e falei assim, eu vou fazer o curso superior de enfermagem. E ele brincou comigo e falou assim, mas você não conseguiu emprego nem como técnica? Você vai fazer o curso superior? Eu falei, vou fazer o curso superior. Não sei como, mas eu vou fazer o curso superior. E nisso eu comecei a correr atrás, né, de bolsas e bolsa de estudos. Eu queria dar um jeito de fazer o curso. E no ano de 2008, o governo do Distrito Federal aqui lançou umas bolsas de estudo. E as bolsas de estudo funcionavam assim. Você tinha que passar na prova. Além de você passar na prova, você tinha que comprovar que você não tinha condição financeira de pagar a sua faculdade. Aí o governo ia arcar com 70% dela para você. E você, para poder pagar ao governo, você prestava serviços. Né? Você prestava serviços nos órgãos que o governo determinasse que você tinha que ir para prestar esse serviço. E eu peguei e fiz a inscrição e passei na prova e consegui a bendita bolsa. Graças a Deus. Eu agradeço todo dia por isso. E consegui essa bolsa. E a minha trajetória ficou assim. Eu trabalhava durante a manhã como atendente de telemarketing. À tarde eu ia para o CRAS, que era onde eles determinaram para eu ir prestar serviço. E lá no CRAS eu fazia o cadastro do Bolsa Família. E à noite eu ia para a faculdade. E nesse percurso, né, eu me cansava muito. Eu fiquei muito cansada e ainda tinha filho pequeno e marido. Eu saía de casa às 5h30 da manhã e eu só chegava em casa meia-noite. E essa era a minha rotina. E teve uma época que eu fiquei tão cansada, eu tinha cefaleias intensas. E aonde eu encostava, eu dormia. No segundo semestre, eu reprovei uma matéria. E quando eu reprovei nessa matéria, eu lembro como se fosse hoje o meu desespero quando eu reprovei nessa matéria. Eu chorava muito porque eu pensei assim, cara, eu sou bolsista, não posso ficar reprovando, não posso reprovar. Eu agora vou ter que refazer essa matéria, eu não tenho dinheiro para refazer essa matéria. E a minha grade era a última grade de 4 anos na faculdade, as próximas grades seriam de 5 anos. Então, quando eu pensei nisso, quando eu reprovei nessa matéria, me desestruturou emocionalmente e eu pensei, agora eu vou ter que adiar meu sonho. Agora já era, eu não vou conseguir. E meu objetivo é formar antes dos 30 anos, viu? E nisso eu fiquei muito frustrada. Eu cheguei em casa, eu chorava muito, né? Eu conversava com meu esposo e falava pra ele, olha, e agora o que eu vou fazer? Como é que a gente vai pagar? E ele foi lá na faculdade, nós fomos lá na faculdade, eu chorei horrores, né, pra eles lá na faculdade, eu sou uma pessoa extremamente emotiva. E eles abriram um curso de verão, porque não tinha sido só eu que tinha sido reprovado. E tava todo mundo com medo de perder essa grade de 4 anos. Eles abriram um curso de verão e eu consegui pagar essa matéria. Essa matéria na época era R$1.000, eu dividi ela em várias vezes e consegui pagar. Né? Refiz a matéria, paguei essa matéria, eu reprovei nessa matéria e eu consegui recuperar. Eu lembro que eu falei assim, nunca mais eu vou concluir esse curso aqui todinho sem reprovar em nenhuma matéria. E assim eu fiz, concluí o curso e não reprovei em nenhuma matéria. Nesse percurso do curso, eu tive muita dificuldade, eu andava de ônibus. E a minha rotina era uma rotina muito pesada e eu tinha dias que eu tinha dinheiro para comer, tinha dias que eu não tinha dinheiro para comer. Tinha a Xerox mesmo, o Xerox que os professores passavam, eu nunca tinha dinheiro para tirar Xerox. Então eu fiz a minha faculdade quase toda estudando com material dos colegas, né, alguma coisa assim, porque eu não tinha condição, né, de poder ficar tirando Xerox, era tudo muito caro. E nisso eu continuei a minha faculdade. Quando foi no ano de 2013, foi a minha tão sonhada formatura, a minha tão sonhada colação de grau. E a minha família estava toda junta, né? Meus pais, meus irmãos, meu marido, meu filho, todo mundo participou. E pra mim foi uma alegria enorme, até porque eu era a primeira pessoa a ter curso superior na família. Então pra mim
foi uma alegria enorme. E quando eu me formei, eu não consegui emprego. De novo, né? Com a maioria dos nossos colegas da enfermagem que se formam, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eu também tive dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Não consegui emprego, entregava currículo, corria atrás, mas ninguém dava oportunidade. Não era chamada nem para entrevista. E nisso eu comecei a usar uma coisa que eu tinha aprendido na faculdade, que foi fazer trabalho de conclusão de curso. Isso eu aprendi muito bem na faculdade. Eu penei muito com o meu TCC, então eu aprendi muito. E como eu tinha aprendido a fazer, eu comecei a dar mentorias para as pessoas de como fazer, de como montar um TCC. E nisso eu fiquei 8 meses ensinando colegas de várias áreas. Era da área de administração, da área de enfermagem, da área de farmácia, de fisioterapia. Então quem me procurava, eu não dispensava não. Quem vinha, às vezes eu não tinha um domínio do tema, mas eu ia estudar, né? E assim eu fiquei durante 8 meses até conseguir o meu primeiro emprego como enfermeira. Meu primeiro emprego como enfermeira foi como enfermeira no curso de cuidador de idosos. E eu comecei a ministrar aula para as pessoas, né, no curso de cuidador de idosos. E eu lembro que eu cheguei super imponente na sala de aula, né, mas só Deus sabia como eu estava por dentro, porque eu nunca tinha entrado na sala para ministrar aula para ninguém. Mas ninguém sabia disso, a não ser eu mesma. Então, como dizia uma colega minha, se você está insegura, ninguém sabe que você está insegura. E nisso eu fui, vestia a minha capa da segurança, ia lá e ministrava, e eu ministrei aula nesse curso por 1 ano. E essa empresa que tinha um curso de cuidador de idosos também trabalhava oferecendo o serviço de cuidador de idosos. E eles me ofereceram uma promoção na época, e eu comecei a trabalhar para eles, eu era supervisora de serviços. Na verdade, eu comecei a ser um faz-tudo, né? Então, eu trabalhava com a organização de escala, eu trabalhava com a parte administrativa, eu fazia as visitas, eu fazia de tudo um pouco. E nisso eu aprendi muito sobre a parte burocrática de como você deve gerir um negócio. E nessa época eu despertei o desejo de empreender e de abrir uma empresa de cuidador de idosos. Eu saí dessa empresa de cuidador de idosos, montei um projeto muito bacana com meu esposo pra gente começar o nosso empreendimento, porém o empreendimento não foi pra frente e eu voltei a trabalhar, comecei a trabalhar de novo num hospital particular aqui em Brasília. Fui enfermeira assistencial, depois eu fui enfermeira de educação continuada. A enfermeira de educação continuada, ela trabalha ensinando os colaboradores, né, da instituição. E nessa época já eu comecei a pensar assim, poxa, eu estou sendo remunerada aqui para poder ensinar outras pessoas, eu também, para poder ensinar os colegas, os profissionais da enfermagem, então também posso ser remunerada fora daqui, ensinando outros colegas. Eu pensava dessa forma. E nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava no hospital, eu tinha feito um processo seletivo numa cidade do interior do Goiás. Eu fiz esse processo seletivo para essa cidade do interior do Goiás e fiquei aguardando, né? E nisso a minha escala, eu estava tendo alguns problemas de escala no hospital que eu trabalhava, eu optei por sair, né? Saí do hospital e fiquei em casa. Com 3 dias que eu estava em casa, eu fui convocada nesse processo seletivo que eu tinha feito na cidade do interior do Goiás. E na época eu chamei meu esposo e falei com ele, olha, eu fui convocada e tal, o que você acha da gente ir, você concorda, né? E a gente entrou num consenso e concordamos que nós iríamos. E eu organizei minhas coisas e fui na frente para poder procurar uma casa, né? Para poder me organizar e conhecer o local onde eu ia trabalhar. E ele ficou, né, com o nosso filho, e foi depois. Quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar como enfermeira de estratégia de saúde da família, fiquei um tempo como enfermeira de estratégia de saúde da família. Depois eu fui remanejada para a unidade hospitalar, onde eu fiquei responsável pela unidade hospitalar.
E eu comecei a trabalhar lá, né? Eu tinha um emprego, mas o meu esposo não tinha. Ele não conseguiu emprego lá, interior é sempre complicado, né? De você conseguir um emprego. Ele não conseguiu emprego lá, retornou para Brasília e começou a trabalhar aqui. E nisso nós ficamos mantendo o nosso casamento assim. A gente via nesses intervalos, a gente se via nesses intervalos de trabalho meu ou dele. Ele ia para lá aos finais de semana e eu também vinha para Brasília. E nisso a gente manteve o casamento assim por um bom tempo. Até que eu comecei a trabalhar demais. Eu teve uma época da minha vida que eu tinha 4 empregos. Eu trabalhava no hospital da cidade que eu morava. Eu fiz um concurso para técnico de enfermagem numa cidade vizinha, passei. Aí eu fui convidada depois para trabalhar numa escola ministrando aula para o curso técnico de enfermagem e ainda assinei contrato com a prefeitura de outra cidade. Então a minha vida virou aquele quadradinho, né, entre esses 4 empregos. E eu me mantive assim por um tempo. Eu digo que como eu sempre fui uma pessoa muito organizada com o meu trabalho, sempre respeitei os horários e tudo, eu chegava a ficar 6 dias fora de casa. Eu ficava 6 dias sem ver meu filho. E eu digo que nessa época foi uma época, eu falo que assim, eu acredito que foi mais difícil pro meu filho do que para mim. Porque ele já não tinha o pai próximo, né? O pai estava em Brasília. Eu já estava trabalhando igual uma louca, em busca de algo que não estava me trazendo nenhuma felicidade, mas, né, a gente às vezes demora para entender as coisas. E eu terceirizei mesmo o cuidado do meu filho e eu comecei a não participar de nada. Eu não participava de nada da vida dele. Se tinha reunião na escola eu não ia, porque eu estava trabalhando. Se tinha alguma confraternização eu não ia, nem ele ia, né? Eu comecei a perder aniversários, comecei a perder datas comemorativas. E nisso mas eu estava tão focada naquilo ali que eu estava fazendo, que parece que eu esqueci, né, das coisas que eram importantes na verdade. Até que um dia aconteceu uma coisa comigo que foi o que mudou a minha vida. Eu tinha feito a remoção de um paciente, eu tinha trazido um paciente lá da cidade onde eu estava para Goiânia. Isso dava em torno de 450 quilômetros da cidade onde eu estava para Goiânia, e eu fiz a remoção desse paciente para Goiânia e foi um bate e volta. Eu deixei o paciente em Goiânia e voltei. Quando eu cheguei lá, já era de madrugada, era por volta de 1h30, 2 horas da manhã. Eu cheguei em casa, meu filho já estava dormindo. Eu dei um beijo nele, tomei um banho, deitei, coloquei meu celular para despertar. 5h45 da manhã. Meu celular despertou, 5h45 da manhã, eu levantei, me arrumei e fui trabalhar. Porque eu tinha que estar no meu outro emprego às 7 horas. E o meu filho, ele sempre é aquele menino, meu menino é uma criança, eu falo assim, aquela criança que não tem igual. Ele levantava todas as manhãs, quando eu saía para trabalhar, o Matheus levantava. E ele sempre dizia que ele cuidava de mim, e realmente ele cuidava de mim. Quando ele via que eu estava cansada, ele não me chamava. Quando ele via que eu queria descansar, ele me deixava quietinha, falava: não, mamãe, pode ficar deitada, eu sei que a senhora está cansada. E ele levantava de manhã e ia até no portão. E aquilo ali, eu lembro disso hoje, assim, meu coração dói quando eu lembro disso. Da carência que eu permiti que meu filho passasse. Né? E nesse dia eu fui trabalhar, ele levantou, foi no portão, me deu um beijo e eu fui trabalhar. E eu tava tão cansada, mas eu tava tão cansada que eu não lembro, na verdade, eu até hoje eu tento entender se foi uma distração ou se eu dormi na direção. Eu sei que quando eu dei conta, eu já tinha invadido a pista contrária, eu estava indo trabalhar na cidade vizinha, eu já tinha invadido a pista contrária, o carro já estava subindo no meio fio,
e ele começou a descer a ribanceira. Ele, né, voou o meio fio e começou a descer aquela ribanceira. E naquela hora eu pensei que eu fosse morrer. Eu pensei que eu fosse morrer. Eu lembro que eu tirei o pé do freio, segurei a direção do carro, mas eu segurei com tanta força. Eu segurei a direção desse carro e eu fechei o olho e falei: meu Deus, não deixa eu morrer, que eu tenho um filho para criar. A única coisa que eu pensava era no meu filho no portão, me dando tchau, e que eu tinha que criar meu filho. Era isso que eu pensava. E o carro foi descendo, 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 e quando eu vi que o carro parou, eu abri o olho. E eu abri o olho, quando eu abri o olho, que eu desci do carro, eu olhei em volta, só tinha mato, tinha aquele capim alto, e ele parou em cima de um tronco de árvore. E o carro parou, e eu desci e comecei a subir aquela ribanceira, fui subindo. Quando chegou lá em cima, eu chorava tanto. Mas eu chorava tanto porque passou na minha vida, na minha frente, toda a minha vida passou na minha frente. E naquela hora ali eu pensei: o que eu tô fazendo na minha vida? E eu sentei lá e comecei a chorar, não vinha carro nenhum. Eu chorando, eu pensando na minha vida, na minha família, e eu pensei: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, porque não tá certo. E nisso vinha de longe, já vinha um carro. Aí o primeiro carro apareceu, eu sinalizei pro carro. E o rapaz olhou pra mim e falou assim: moça, o que você tá fazendo aqui? Aí eu fui e falei pra ele, né? Não, eu perdi o controle do carro e tal, o meu carro desceu aqui a ribanceira. Ele falou assim: onde tá seu carro? E eu olhei lá e eu mostrei pra ele: olha, meu carro tá lá embaixo. Ele olhou pra mim e ele olhava pro carro e ele falou: você tá machucada? Eu falei: não. E eu só tinha encostado o braço assim, não tava realmente machucada, eu tava só sentindo muita dor no braço, que eu tinha forçado muito, né? E eu falei pra ele: não tô machucada. Ele olhou e falou assim: mas gente, não dá pra ver seu carro daqui. Se tivesse acontecido alguma coisa grave com você, você ia ficar lá muito tempo, até alguém conseguir achar você. E nesse dia ele falou comigo: Deus te deu uma segunda chance, você saiu sem nenhum arranhão. Nisso ele chamou o socorro, me ajudou, a gente tirou o carro, né? E eu, como não tinha machucado, eu segui, né? Também precisava ir no médico, eu segui pro hospital que eu trabalhava. Eu cheguei lá no hospital, né, ainda chorando, muito nervosa e tudo, me acalmei e fui trabalhar. Eu ainda fiz um plantão de 36 horas nesse dia. Fiz o plantão de 36 horas e saí do hospital e fui para a escola dar aula. Quando eu cheguei em casa, eu olhei, quando eu saí da escola, que eu fui para casa, que eu cheguei em casa, que eu olhei pro meu filho, aí eu me dei conta que eu tinha que priorizar o que era importante para mim, o que era importante para minha vida. E eu decidi que eu precisava largar um dos empregos. Larguei o primeiro, que foi do concurso que eu tinha passado como técnica em enfermagem, permaneci em 3. Depois eu larguei o segundo e fiquei em 2. Fiquei só no hospital e na escola que eu ministrava aula. E nisso eu tinha vindo em Brasília para fazer uma prova, um processo seletivo para trabalhar no Hospital de Base do Distrito Federal. Sempre tinha sido, assim, desde quando eu comecei a estudar, a fazer a faculdade aqui em Brasília, eu pensava assim: eu ainda quero trabalhar nesse hospital, eu vou trabalhar nesse hospital, porque o Hospital de Base é um hospital de referência nacional, né? E eu fiz a prova, né, esse processo seletivo, mas o processo seletivo tinha sido suspenso e eu já tinha esquecido, né, dele. E nisso, nessa época que eu fiquei só em 2 empregos, eu já tinha decidido voltar para Brasília. E eu falei assim: eu vou esperar só até o Matheus terminar esse bimestre e vou voltar para Brasília. E na minha cabeça eu pensei assim: eu vou voltar para Brasília e vou atrás de emprego, né? Eu já tinha decidido que eu não ia ficar mais, ia pedir exoneração.
e pensei, chega lá, eu vou atrás de emprego. E nisso eu sempre acompanhava esse processo seletivo. E eu recebi um comunicado que o processo tinha sido reativado. E quando eu recebi esse comunicado que o processo tinha sido reativado, eu fui olhar, né? Mas eu fui olhar meio sem esperança. E quando eu fui olhar meio sem esperança, que eu olhei, meu nome era um dos 50 primeiros, né? Aí eu fiquei extremamente radiante, meu coração, tipo, não cabia de tanta alegria, que eu falei, Deus me deu realmente uma segunda oportunidade de mudar minha vida. Nisso eu vim aqui em Brasília, vim, né, para poder fazer os exames, para poder começar a trabalhar. Fiz todos os meus exames, entreguei meus documentos, e eu entreguei meu documento no dia 30 e já era para começar a trabalhar no dia 2. E eu ainda não tinha organizado nada lá no Goiás, eu ainda estava na escola, eu ainda estava no hospital, e eu ainda estava com a minha mudança, né, ainda tinha a mudança. Nisso eu corri, voltei para o Goiás, peguei a maioria dos meus móveis, dei quase todos, comuniquei no hospital, né, e comuniquei na escola e vim para Brasília. Essa minha vinda para Brasília sabe aquela volta de alívio? Que você pensa assim, nossa, eu tô voltando, graças a Deus. Eu lembro que eu liguei pra minha irmã na época e falei, minha irmã, eu tô voltando para Brasília. E ela falou assim, minha irmã, você tá voltando, mas essa volta só é resultado de muita oração. Eu sabia que a minha família preocupava comigo, né? Eu sozinha, eu sabia que todo mundo tinha essa preocupação comigo de como eu estava lá, né? E essa minha volta para Brasília foi uma volta, assim, de verdade, de alívio para minha vida. E eu voltei. E quando eu voltei aqui para Brasília, eu consegui estruturar a minha vida e a minha família de novo. Eu consegui ter a minha família de novo junta, consegui ter a minha família de novo unida. E isso para mim era algo que não tinha preço, né? Não tem preço, na verdade. E eu voltei aqui para Brasília, comecei a trabalhar no hospital que eu sempre tive um sonho de trabalhar. E eu vi que eu tinha realizado o meu sonho, um dos meus sonhos, que era trabalhar nesse hospital. E quando eu voltei aqui para Brasília, junto com ele também junto com essa minha volta, voltou também alguns pensamentos que eu tinha deixado para trás, que era o de empreender dentro da enfermagem. E eu comecei a pensar no que eu podia fazer, o que eu podia empreender dentro da enfermagem. E um dia eu estava em casa e a minha irmã me ligou e falou assim, Oriane, o que o enfermeiro pode fazer fora do hospital? O enfermeiro pode ter consultório? E eu parei, pensei e falei, Ayana, não sei. Falei a verdade pra ela. Falei, não sei, mas eu vou descobrir agora. Eu fui procurar a legislação, fui procurar o que eu podia fazer dentro do consultório, fui procurar o que era o consultório de enfermagem. E eu lembro que eu cheguei no hospital e falei assim pra uma colega minha, eu vou abrir um consultório de enfermagem. E ela olhou assim pra mim e falou, você tá ficando doida? Né? E eu falei pra ela, tô ficando doida, vou abrir um consultório de enfermagem. Eu falei, por quê? Aí eu lembro que eu questionei com ela, por que tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? O enfermeiro é um profissional autônomo, por que eu não vou fazer? É um profissional liberal. Eu tenho um leque de opções aí que eu posso fazer, eu tenho a consulta de enfermagem, eu tenho a prescrição de cuidados, a prescrição de medicamentos que já são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Eu tenho um leque de coisas que eu posso fazer, por que eu não vou fazer? E fiz. Abri meu consultório de enfermagem. Quando eu abri o consultório, eu fiquei muito feliz porque era um outro sonho, né, que era empreender. E era um sonho que eu tinha adiado. E uma coisa muito importante para mim, quando eu fui abrir o consultório, foi eu fui mandar fazer os uniformes, né, do consultório. E quando eu cheguei lá para fazer o uniforme, eu levei meu filho. Matheus hoje está com 12 anos de idade. E Matheus falou assim para mim, mãe, a senhora faz um uniforme para mim também? Gente, vocês não sabem o que foi ouvir aquilo para mim. Quando ele falou aquilo para mim, aquilo foi lá no meu coração e eu pensei assim comigo, nossa, o consultório vai mudar a minha vida.
E realmente mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Porque quando eu estava na reforma do consultório, todo mundo ia. Minha família inteira ia, a família toda dava palpite, todo mundo trabalhando junto. Quando foi para escolher o uniforme, foi do mesmo jeito. E o meu filho, quando ele falou para mim que queria trabalhar comigo, eu lembro que eu ainda brinquei com ele. Eu falei: olha, você vai trabalhar comigo, mas você não vai começar como gerente, viu? Você vai começar de baixo. Né? E eu estabeleci, né? Eu estabeleci um salário para ele. Falou: você vai ganhar R$ 50 por mês para você vir para cá, para você poder me ajudar e trabalhar comigo. E assim né? Ele me ajuda, ele trabalha comigo, a minha família trabalha comigo, todo mundo trabalha comigo. Hoje eu tenho o meu consultório pronto, meu consultório montado, meu consultório estabelecido. Eu não vou falar para você que empreender é um mar de rosas, porque não é. É muito difícil. Principalmente o início ele é muito difícil. Às vezes no início eu perguntava: meu Deus do céu, será que eu nasci para empreender? Será que eu nasci realmente para fazer isso? Mas eu nasci sim para fazer isso. Eu nasci sim para empreender, eu nasci sim para fazer a diferença dentro da minha profissão e eu acredito nisso. E hoje eu continuo trabalhando no hospital, que era um dos meus sonhos, e eu tenho meu consultório de enfermagem também. Eu me mantenho aí nos dois, mas o hospital que eu trabalho, ele tem uma escala muito flexível, eu não tenho uma carga horária muito grande lá. Eu consigo conciliar o meu trabalho, o trabalho no hospital com o meu consultório. O consultório tem uma grande vantagem que eu consigo organizar a minha agenda e a vantagem também da minha família estar lá comigo e eu conseguir me organizar melhor. Assim, tudo é muito difícil. A gente ainda, né, ainda existe as dificuldades do dia a dia que a gente enfrenta. Mas hoje eu me considero uma pessoa extremamente realizada na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Né? Eu digo que esse tempo que eu passei no Goiás foi um aprendizado muito grande para mim. Foi um aprendizado em termos de profissão, que eu aprendi muito. Quem é enfermeiro que trabalha no interior sabe do que eu estou falando. O enfermeiro do interior, ele é pau para toda obra, né? Ele é um faz-tudo mesmo. Então eu aprendi muito, coisas que talvez eu não teria aprendido em nenhum lugar. Essa minha jornada na enfermagem, ela me ensinou muito. E tudo isso hoje eu tenho usado dentro do meu consultório e eu tenho usado para ajudar outros colegas que querem também empreender, que querem fazer algo diferente dentro da nossa profissão. É um trabalho árduo empreender, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige muita dedicação, mas também é um trabalho muito gratificante. De todos os trabalhos que eu já tive, né, na minha vida, o consultório é o que me dá a maior gratificação, porque lá é onde eu posso exercer plenamente toda a minha autonomia profissional. É lá que eu posso colocar em prática tudo que eu já aprendi na minha faculdade, tudo que eu já aprendi durante a minha experiência profissional. É lá onde eu aprendo também cada dia mais com os meus pacientes, é onde eu aprendo cada dia mais sobre empreendedorismo. É lá também que eu apanho muito, né, que eu quebro muita cabeça para tentar descobrir qual a melhor forma que eu posso administrar meu consultório, qual a melhor forma de captar meu cliente, de cativar o meu cliente. É lá. Né? E o que eu quero dizer para você com tudo isso é que as coisas são difíceis mesmo. A vida, ela não é fácil. Né? A vida ela não é fácil para ninguém. Todos nós passamos dificuldades para conseguir chegar no objetivo. E eu ainda estou em busca de algo muito maior do que isso. Eu estou realizada profissionalmente? Sim, estou. Hoje eu recebo convites para palestrar aqui em Brasília. Eu recebo convites para palestrar, para falar sobre empreendedorismo fora do estado. E isso, para mim, é extremamente gratificante. Mas eu quero levar isso, eu quero levar esse empreendedorismo da enfermagem muito mais longe. Porque eu acredito na minha profissão. E eu faço com que as pessoas que estão ao meu redor também acreditem na minha profissão. Acreditem que o que eu faço porque eu gosto, porque realmente eu amo o que eu faço. Eu não falo que eu faço enfermagem por amor, eu falo que eu faço enfermagem
com amor. A minha enfermagem, a minha profissão é com amor. Eu tenho dificuldade, sim. Eu enfrento minhas lutas diárias, sim. Mas isso não me impede de seguir em frente e de buscar novos sonhos e novos objetivos. Eu digo que a gente tem que estar sempre traçando novos planos e sempre correndo atrás de novos objetivos. Se você chegou no seu segundo objetivo, então busque mais, busque sempre crescer mais e valorize a profissão que você faz parte dela, valorize a sua família, as pessoas que estão com você e as pessoas que te ajudam e que te apoiam. Essa é a minha palavra para você, é o que eu tenho que dizer para você. O caminho é longo, o caminho é árduo, mas no final você pode ter certeza. Não, no final não tem um pote de ouro, mas no final você vai ser recompensado por tudo que você passou para poder chegar aonde você quer chegar. E é isso. Tchauzinho e eu espero que vocês tenham gostado.